A relação da Revolução Francesa se dá pelo conflito de classes e a ascensão da burguesia em detrimento de uma monarquia estamental, quando a França se encontrava em um cenário de miséria no século XVIII. Portanto, os camponeses e trabalhadores desejavam melhorias na qualidade de vida e de trabalho. A burguesia, mesmo tendo uma condição social melhor, desejava uma participação política maior e mais liberdade econômica em seu trabalho. A situação social era tão grave e o nível de insatisfação popular tão grande que o povo foi às ruas com o objetivo de tomar o poder e arrancar do governo a monarquia comandada pelo rei Luís XVI. O primeiro alvo dos revolucionários foi a Bastilha. A queda da Bastilha em 14 de setembro de 1789 marca o início do processo revolucionário, pois a prisão política era o símbolo da monarquia francesa. O lema dos revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade, pois ele resumia muito bem os desejos do terceiro Estado francês. Durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza deixou a França, porém a família real foi capturada enquanto tentava fugir do país. Presos, os integrantes da monarquia, entre eles o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, foram guilhotinados em 1793. O clero também não saiu impune, pois os bens da igreja foram confiscados durante a Revolução. No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além da maior participação política para o povo. Em 1792, houve um movimento conhecido como Fase do Terror. Os radicais liderados por Robespierre, Danton e Marat assumem o poder e organização as guardas nacionais. Esta recebe ordens dos líderes para matar qualquer oposicionista do novo governo. Muitos integrantes da nobreza e outros franceses de oposição foram condenados à morte neste período. Sendo assim, a superestrutura é questionada e muda substancialmente com o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza. E a violência e a radicalização política são as marcas desta época. Com a ascensão de um governo mais republicano, foram então criadas todas as condições favoráveis ao novo modo de produção, ou seja, o capitalismo. O poder ficaria então concentrado em mãos de uma pessoa, mas quem iria governar para uma classe seria a burguesia financeira. Entra em campo os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos representavam os latifundiários e os girondinos os industriais. O poder iria se revezar até que os desdobramentos históricos culminem na vitória da eleição de Luís Bonaparte. Durante todo esse processo, é possível observar a manipulação das classes dominantes sobre as outras, sejam elas em regimes monárquicos ou republicanos. A classe operária se coloca numa luta armada na insurreição de junho, incitada pela alta burguesia republicana que almeja o domínio e consequente fim da aristocracia financeira. O proletário não possuía uma estratégia política própria, mas se sente vencedor de uma briga que não era verdadeiramente sua, e não atenta para novas coligações que a sociedade francesa vai formar, às pressas para livrar-se da presunção daquele grupo que também queria o poder político sem saber ao certo para quê. Por isso, os assim chamados insurretos são massacrados de forma brutal quando se levantam contra o que já se constituiria em partido da ordem e reunia as maiores forças da sociedade francesa. O proletariado é varrido do cenário político, e com eles também os republicanos democratas, pequenos burgueses. Estes passam a ser vistos como anarquistas, socialistas ou comunistas. Essa ideologia seria construída e disseminada pela classe dominante, a alta burguesia republicana, que terá domínio exclusivo sobre o Estado até a eleição de Bonaparte, que por sua vez é visto como um acerto de contas da burguesia com tendências monárquicas. A vitória de Bonaparte representava claramente uma esperança tanto dos legitimistas quanto dos orleanistas de realizar suas pretensões de retorno à monarquia. Essas duas facções da sociedade francesa, que muito tinham a discordância interna, isso se dava de uma forma profunda, porque constava no próprio cerne da reprodução material de cada uma.
estiveram unidas pelo interesse de destruição dos insurretos e mantiveram-se unidas pelos anseios políticos, conforme reflete Marx. E assim podemos fazer uma citação do livro 18 Brumário, onde Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. Esqueceu-se de acrescentar a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Calcidiria por Danton, Louis Blanc por Robespierre, A Montanha de 1848, 1851 pela Montanha de 1793, 1795, O Sobrinho pelo Tio. E a mesma caricatura ocorre nas circunstâncias que acompanham a segunda edição do 18 Brumário. Os homens fazem sua própria história, mas não fazem como querem. Não fazem sobre as circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos, e justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se em si e as coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesse período de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhe emprestados os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de apresentar nessa linguagem emprestada conhecer a Comuna de Paris e tudo o que aconteceu à sua volta. Então nós começamos com Revolução Francesa, o que foi, causas, consequências e contexto histórico. Comuna de Paris, o que foi, causas, consequências e contexto histórico. Marx versus Bakunin, convergências e divergências, e anarquismo de Bakunin e marxismo. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa da história de criação e implantação de um governo socialista. Ela teve início na Revolução Proletária na capital francesa. Durou de 18 de março de 1871 até 28 de maio de 1871. Contexto histórico. Em 1870, Napoleão III, em uma tentativa de continuar no poder, iniciou a Guerra Franco-Prussiana, o que levou à derrota dos franceses e à prisão de Napoleão e quase todo o seu alto comando. Alguns burgueses afirmavam que preferiam ser ocupados pelos prussianos do que pelos operários. Em 1871, houve a suspensão dos conflitos com a Prússia. Houve também a eleição para a Assembleia Nacional, na qual 750 deputados foram eleitos, dos quais 450 desses eram monarquistas, aproximadamente. Os monarquistas não reconheciam a República e elegeram Thiers para a chefia de Estado. Uma das primeiras medidas de Thiers foi mudar a capital para Versalhes para fugir da pressão dos operários reacionários. Thiers decidiu reacionariamente desarmar os batalhões da Guarda Nacional de Paris, o que foi considerado um ato de provocação e causou imediatamente o início da revolta da Comuna. Dentre as principais causas da revolta estão a dominação política e econômica da classe burguesa sobre a operária, as péssimas condições de trabalho operário, a derrota da França para a Prússia na Guerra Franco-Prussiana e os operários não concordarem com a rendição da França para a Prússia, sem contar que o governo estava jogando os impostos altos para poder bancar a guerra e pagar os seus prejuízos sobre os operários, sem falar dos desarmamentos dos batalhões da Guarda Nacional de Paris. Medidas políticas da Comuna. As medidas tomadas pelo Conselho da Comuna tinham como meta principal facilitar a vida e trabalho de trabalhadores de baixa renda e operários. O Conselho da Comuna foi transformado em um órgão do poder popular. Cada conselheiro tinha um mandato imperativo que podia ser revogado a qualquer momento por aqueles que o elegeram. O Conselho tinha função legislativa e executiva. Era responsável pela aplicação das leis e decretos que ele mesmo aprovava. Muitas das medidas tomadas na Comuna na época eram consideradas revolucionárias. Inspiraram muitos governos, governantes e líderes populares e hoje em dia são realidades em muitos países. Algumas medidas tomadas pela Comuna foram separação entre Estado e Igreja, ou seja, o Estado laico, a substituição de polícia por milícias populares, feitas pelos próprios operários, a abolição da pena de morte, que na época era guilhotina, a autogestão de fábricas feitas pelos operários, o ensino gratuito para todos, a fixação de uma remuneração mínima dos salários,
para não haver desigualdade social. Controle de preços e dos gêneros alimentícios. Naquela época, principalmente o preço do trigo variava muito. A adoção da bandeira vermelha como símbolo nacional, como símbolo do socialismo que eles adotaram. A instituição da igualdade civil entre os sexos. Os homens e as mulheres eram tratados como iguais perante a comuna. A criação da previdência social, ou algo parecido na época que já começava a germinar e crescer. A diminuição da jornada de trabalho e o fim dos turnos noturnos. E principalmente o fim do serviço militar obrigatório. A derrota da Comuna. Muito se discute sobre a derrota da Comuna e muito se deve às ideologias diferentes do meio e à supressão do exército, que foi um erro estratégico. A reação do governo francês em Versalhes. A solicitação junto à Alemanha da libertação dos prisioneiros foi uma medida. Eles recompuseram o exército francês para poder lutar contra os comunardos. Houve a Semana Sangrenta, que foi uma batalha de 7 dias entre burgueses e comunardos. Houve a derrota dos comunardos e, no fim, sua repressão. Mais de 30 mil mortos e mais de 40 mil aprisionados e mandados para colônias distantes para fazer trabalhos forçados. Muitos prisioneiros de guerra morreram em exílio antes da anistia em 1880. Consequências. A burguesia em sua repressão despovoou Paris de seus operários, o que causou o prejuízo no desenvolvimento industrial da França. Muitos movimentos socialistas depois se basearam na Comuna, nos seus acertos e nos seus erros. E muitos afirmam que a Comuna foi um elemento fundamental para Marx descobrir a fórmula para alcançar o comunismo. A Comuna poderia ser a fórmula final da descoberta para desenvolver a luta de classes. O aumento do temor das classes dirigentes com a realização de uma revolução proletariada foi fantástico. Bakunin versus Marx. Semelhanças. A origem da crítica ao Estado dos dois é a mesma. Porém, seus desdobramentos são diferentes. O ponto de vista da formação crítica do Estado de Marx e Bakunin é o mesmo. Eles criticam a alienação dos hegelianos de esquerda e eles têm hostilidade para contra o Estado. Divergências. A Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi criada por Marx e Engels e era basicamente comandada por eles, impunha a forma de ação política partidária, que era um pensamento de que não importa do que fosse partido, ele precisava existir. Porém, Bakunin era contra isso e ele não achava que eram necessários partidos. Ele achava que o sucesso viria da auto-organização. Bakunin resolveu criar sua própria Associação Internacional do Trabalho, chamada Sociedade Internacional Revolucionária, que buscava valorizar a liberdade individual, criticar autoridades e conspirar contra Marx. Bakunin é descoberto por Marx e acaba sendo expulso da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. Algumas diferenças entre Bakunin e Marx. Bakunin era liberal e Marx autoritário. Bakunin era federativo e Marx centralista. Bakunin opunha-se à ação política, enquanto Marx acreditava na participação política do operário. Bakunin queria destruir o Estado e Marx queria conquistar o Estado. Bakunin acreditava no controle exercido pelo operário, enquanto Marx acreditava na nacionalização dos meios de produção. Bakunin acreditava na extinção imediata do Estado, enquanto Marx queria extinguir o Estado após a transição para o comunismo. O anarquismo representa o estado da sociedade ideal em que o bem comum resultaria da coerente conjunção dos interesses individuais. A anarquia é contra a divisão em classes e, por consequências, é contra toda espécie de opressão e de uns sobre os outros. É uma teoria política que rejeita o poder estatal e acredita que a convivência entre os seres humanos é simplesmente determinada pela vontade e pela razão e bondade de cada um. É possível distinguir as correntes individualistas das correntes coletivistas no que se refere ao problema da propriedade privada. O anarquismo recusa a reforma progressiva como meio de desenvolvimento do Estado, o qual deverá ser fruto da destruição radical da ordem estatal, através da ação direta que inclui os atentados
ou propagandas pela ação. O anarquismo foi desenvolvido pelo clérigo descendente inglês William Godwin e pelo jovem Proudhon, e recebeu uma base filosófica da parte de Max Stirner. Encontrou seus seguidores mais importantes entre os primeiros russos social-revolucionários, ou o niilismo. Os seus principais representantes foram Bakunin e o príncipe Kropotkin, com Tolstói na sua vertente religiosa. Face ao problema da propriedade dos meios da produção, há duas correntes, a individualista e coletivista. Relativamente à sua organização, há uma corrente anarcoletivista, ou bakuninista, e outra anarcomunista, que se opunha aos sindicatos de classes operárias. O marxismo é um sistema ideológico que critica radicalmente o capitalismo e proclama a emancipação da humanidade numa sociedade sem classes e com igualdade. As linhas do marxismo foram traçadas entre o ano de 1840 e 1850 pelo filósofo social alemão Karl Marx e o revolucionário alemão Friedrich Engels, sendo o sistema mais tarde completado e modificado por eles e por seus discípulos, entre eles os mais conhecidos, Trotsky, Lenin e Stalin. No ano de 1848, Karl Marx e Engels publicaram o Manifesto Comunista, onde faziam uma análise da própria realidade em que viviam, chegando à conclusão acerca do trabalho, da propriedade, das relações produtivas e principalmente da violenta exploração do proletariado. Dentro desse contexto, Marx e Engels propõem a luta pelo fim do capitalismo e uma adição imediata do socialismo, onde as massas trabalhadoras iriam possuir os meios de produção, assim assumindo o poder político e econômico. O marxismo tornou-se um dos movimentos intelectuais e políticos mais influentes da sociedade contemporânea. Ainda em vida, Marx participou da criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, ou conhecida também pela Primeira Internacional, reunindo trabalhadores de vários países europeus e dos Estados Unidos. O marxismo, ou socialismo marxista, embora promovesse congressos e cooperação operária, teve uma curta duração, vindo a ter fim em 1876, devido à repressão sofrida e às divergências internas. Apesar disso, novas organizações operárias e partidos políticos se destacaram, entre eles o Partido Social Democrata, fundado na Alemanha por Wilhelm e August Bebel. Foi na Rússia que o socialismo marxista teve maior repercussão. Serviu de inspiração para o Partido Operário Social Democrata Russo e fundamentou a criação do primeiro Estado socialista em 1917, dividindo o mundo capitalista de um lado e o socialista de um outro. Quando tratamos de marxismo, não podemos esquecer de liberalismo, que se constituiu na ideologia predominante na sociedade ocidental no século XIX, que priorizava a libertação do homem de todas as formas de coerção e opressão consideradas injustas, a elevação e utilização do valor da pessoa humana para os próprios benefícios ou benefícios da sociedade. O liberalismo se desenvolveu como expressão dos ideais da burguesia, que justificava, através dele e da democracia, sua situação socioeconômica e suas aspirações políticas. Vivia-se o apogeu da sociedade liberal, que via todas as possibilidades de aumentar seus lucros, e o proletariado sentia-se fortalecido para lutar por uma vida mais humana e mais justa.